Então, essa paraxá Noa, diferente do ano passado, é a segunda paraxá do livro de Bereshit, ela tem uma mensagem nova, né? Diferente dos anos anteriores. Se refere ao nome de Noé, também as palavras de Lemer. Quando eu falo Lemer, estamos acostumados, por causa de erros de tradução, Lameque, né? Não é Lameque, é Lemer. Lemer, pai de Noé. Então, tem uma explicativa bem interessante aqui sobre o nome de Noé, o significado do nome de Noé, e também o porquê, né? Uma das razões também, que não foi falado sobre isso ainda, o porquê da destruição do mundo, além de outras razões que falamos no ano passado. Breve resumo. Hashem anuncia o dilúvio, Noa e sua família entram na arca, o dilúvio propriamente dito. Lembrando que o período em que Noé e os seus, sua família, permanecem dentro da arca, diferente do entendimento dos 40 dias de chuvas, né? Chuvas e águas que vêm do canópio e águas que vêm das profundezas da terra. Então, esse período que as águas saem é 40 dias e 40 noites realmente. Mas o período em que Noé permanece dentro da arca sobre as águas são 365 dias, é um ano. Então, uma diferença, não é uma diferença de 1, 2 dias, uma semana, uma diferença de 40 dias para 365 dias. Né? É isso que nós temos que entender na palavra. A palavra é muito clara nesse aspecto aí. Item 4. Diminui as águas do dilúvio. Noa e sua família saem da arca. Noa levanta um altar. Noa pronuncia a bênção e a maldição. Os descendentes dos filhos de Noa, a Torre de Babel e os descendentes de Shem. Shem, o filho que recebeu a bênção maior de Noa. Então, por que Hashem destruiu o mundo? Duas perguntas, né? Por que Hashem destruiu o mundo e o significado mais profundo do nome Noa? A Torá fala sobre o nome Noa e nos conta como ele surgiu. O pai de Noa, Lemer, fez uma declaração sobre o nascimento de Noa. E há algo muito intrigante e assustador nessa declaração. Então, vamos entrar agora do significado propriamente dito, do nome de Noa. Lemer o chamou de Noa, seu filho, né? Declarando as palavras. Isto ele, ou ele, né? Este meu filho, nos consolará do nosso trabalho e da ira das nossas mãos pela terra que eu destruí. Este nos consolará, quando diz, né, quando cita este nos consolará das nossas más atitudes na terra que Hashem amaldiçoou. Então, Lemer sente que essa criança, o seu filho, irá confortá-lo. Não só isso, mas confortará todos, né, os 4 cantos da terra, da maldição da terra. Então, nós vemos aqui já desde o começo, uma conexão do plano de Hashem na criação, na continuidade, na multiplicação da espécie, né, depois de Adão, com Noé. Mas existe uma questão da terra, uma conexão, uma ligação muito forte com a terra, né? Isso nós vamos entender um pouco melhor hoje, essa conexão bem interessante com a terra. Qual seria a maldição da terra? Essa maldição vem das primeiras histórias da Torá, da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Caim e Abel, também de Caim e Abel, depois dessa cena da árvore, onde a terra foi amaldiçoada. A própria reação de Caim,
né, foi um reflexo do problema que aconteceu, que se originou na árvore do conhecimento. Houve consequências em comer da árvore do conhecimento e também no assassinato de Abel por Caim. Essas consequências se expressam de duas maneiras. Primeiro, um afastamento de Hashem. Adão e Havá se esconderam, né? Tanto é que surgiu aquela palavra, a palavra famosa que Hashem fez, a pergunta, né, famosa que Hashem fala para Adão, principalmente para Adão, mas para Havá também, né? Hayeka. Essa pergunta, Hayeka. O que significa Hayeka? Qual a profundidade de Hayeka, né? Onde você está? Então, claro que o Eterno, os olhos do Eterno enxergam tudo e mais um pouco. Tudo, né? Não fica nada que ele não enxergue, que ele não veja. Os lugares mais distantes, as coisas mais profundas, né? Os olhos do Eterno enxergam todas as coisas. Claro que o Eterno sabia onde eles estavam, mas a pergunta era para eles. Onde vocês estão? Onde você está? Né? Tipo assim, você estava na minha presença, sentindo a minha presença e a minha plenitude. Vocês estavam num lugar de luz, de paz, de regozijo, envolvidos na minha plenitude, né? Daí o Eterno teve que chamar a lembrança deles. Espera aí, aconteceu, tem boi na linha. Aconteceu algo diferente. Eu não estou mais naquele lugar de glória, de plenitude na presença do Senhor. Eu estou me escondendo de Hashem. Então, esse Hayeka é uma chamada de atenção para mostrar para eles que eles não estavam mais naquela presença de Hashem, na glória ali. Aquela luz que emanava deles, de Adão e Havá, que eles emanavam luz, não, essa luz não emanava, não brilhava mais. Então, esse Hayeka que o Eterno falou era para eles, porque Hashem não precisava saber. Hashem sabia perfeitamente o que tinha acontecido com eles, né? Então, imediatamente após comerem da árvore, Caim sente que passará a vida sempre se escondendo de Hashem. Então, não foi só Adão e Havá que se esconderam. O primeiro a se esconder, que aconteceu com Adão e Havá, gerou a consequência lá para frente com Caim. Caim também sente que passará a vida sempre se escondendo de Hashem, porque ele pecou. Ele também repetiu o erro que originou com a árvore do conhecimento. Entendeu? É uma continuidade, tipo um dominó, né? Pá, 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 vai batendo um no outro e chega até os dias de hoje. Esse dominó ainda não parou. Primeiro o dominózinho lá, tum. E está acontecendo até hoje. Efeito dominó. E da mesma forma, não apenas um afastamento, mas uma desconexão com a terra. Então, nós já vemos aí desde o princípio, tanto é que Adamá, né, terra, o próprio nome, né, Adamá, Adão e Havá vieram da terra. Então, a importância da formação do homem com relação à terra. Por isso, nós temos que abençoar sempre a terra. Por isso que está escrito que onde os nossos pés pisarem, aquele local onde nós pisamos, nós, como sendo considerados santos e justos de Hashem, o lugar que nós pisarmos, aquele lugar é considerado santo. Baruch Hashem. Então sempre o Eterno está conectando nós com a terra. Porque o homem, a nossa composição, os elementos que formam o ser humano, tudo, os órgãos, os nervos, sangue, os nossos olhos, tudo vem da terra. Esses elementos estão na terra. E da mesma forma, não apenas um afastamento, mas uma desconexão com a terra. E Adão é informado. Em Gênesis 3, 17 e 19, com tristeza e labuta você trabalhará na terra todos os dias. Quer dizer, se não houvesse o pecado, Adão não ia cultivar a terra. A terra, como antes, ela provia tudo. As árvores, as frutas
Claro, ele só ia lá colher os frutos, né? Mas não tinha que plantar. O Eterno plantava para Adão. Era muito mais tranquilo, né? Então, ela não mais irá fornecer, a terra não fornecerá mais para você como era no princípio. Você terá que trabalhar nela, trabalhar duro. Com o suor do seu rosto comerás o teu pão da terra. Isso está em Gênesis 3, 17 e 19. Houve uma mudança no plano original por causa do pecado, né? Consequências. Então, uma coisa que nós devemos saber, nós como crentes em Yeshua, envolvidos nesse processo de restauração, nós devemos saber muito bem, não, Jair, eu cometi um pecadinho ali, Deus nem viu isso, esse pecadinho que eu cometi. É um pecado tão pequeno que Hashem nem viu. Não é bem assim. Tudo que a gente peca, seja pecadinho, pecado ou pecadão, o Eterno nos perdoa, você se retrata e, puxa vida, eu realmente pisei na bola, eu confesso, Eterno, eu pequei, eu não devia ter feito isso. O Senhor me perdoa? Claro que o Eterno perdoa. Mas ficou lá contas para você pagar. Você vai ter que sofrer consequências daquele pecado ali. Mas o Eterno me perdoa, se Ele perdoa, não tem consequência. Tem. Eu só vi a vida de Davi, né? O homem segundo o coração de Hashem, as amarguras que ele passou por causa dos pecados que ele cometeu. O Eterno não esqueceu de nenhum. As consequências, todas vieram para Davi, né? E para a casa dele. Vamos lá. Gênesis 3, 17 e 19. E essa maldição também se intensifica nos tempos de Caim. Caim, como Adão, Caim é informado também. Mesmo que ele trabalhe a terra, isso não vai ajudar. Ele vai lá trabalhar a terra, vai arar a terra, vai plantar, mas ela não vai dar fruto. Ela não vai ajudar. Ela não dará sustento para Caim. Isso vai gerar o que para ele? Ele para num lugar, planta, se programa, investe, planta, colhe, não dá nada. Ele sai dali, não dá certo a vida para ele, ele vai começar a passar fome, vai para outro lugar. E assim por diante, ele sempre está em busca de um lugar que traga uma solução para ele, né? Isso está em Gênesis 4:12. Após gerações, de 4:12 pulamos para Gênesis 5:19, após gerações, Lemer percebe que as coisas seriam diferentes. Opa! E ele diz, no caso, se referindo ao filho dele, né? O filho Noé. Isto ou este nos confortará, dará descanso do nosso trabalho e da raiva das nossas mãos, da ira das nossas mãos. Noé nos consolará da tristeza das nossas mãos, da terra que Hashem amaldiçoou. Por que a terra foi amaldiçoada? Duas situações anteriores a essa, né? Por causa do pecado da árvore do conhecimento e por causa do sangue de Abel que clamava a Hashem. Hashem diz, o sangue do teu irmão clama por mim. Da terra. Olha, esse detalhe é muito importante. Sempre o Eterno está falando da terra. Terra. Então, por quê? Porque como é que nós vamos amaldiçoar se a nossa estrutura, o nosso ser, o ser humano, nós viemos da terra. E tudo, a manutenção da nossa vida, a água, as vestimentas, pense em qualquer coisa. Agora nós estamos vestidos com roupa, com calça, com camisa. O nosso café que a gente tomou de manhã antes de vir para cá, antes de tomar café, nós tomamos um banho. Todas essas coisas, de onde que vem? Cai do céu assim simplesmente? Não, vem da terra. Todas essas coisas que nos abençoam. E o Eterno quer que a gente seja luz
para as nações. Então, nós temos que abençoar as pessoas, mas nós temos que abençoar o solo que nós pisamos também. Esse é um detalhe muito importante que não é muito considerado, a questão do solo da terra. E a Torá repete muito nessa questão da terra aqui. Então, Noé nos consolará da tristeza das nossas mãos. Então, tudo parece muito bom e esperançoso, mas aqui está a parte assustadora. Se avançarmos 6 versos, chegaremos à parte que descreve sobre o dilúvio. A decisão de Hashem de destruir o mundo, porque Lemeque vive na geração que está logo antes do dilúvio. Com certeza. Lemeque, pai de Noa, Noa viveu antes do dilúvio, né? Tanto é que, antes de vir o dilúvio, Noa ficou 120 anos construindo a arca. Né? Passou por muitas provações, ele teve chance de desistir. Muitas pessoas chegavam para ele e escarneciam dele. Você é um louco. Você está perdendo tempo construindo uma arca aí num lugar... Nem chove. Da onde que um riozinho que está lá a 30 quilômetros de distância daqui vai encher e vai fazer flutuar essa arca? Era loucura para os homens. As coisas de Hashem é loucura para nós. Para nós não. Para os ímpios, para nós é maravilha, né? As maravilhas de Hashem para nós é maravilha, para os ímpios é loucura. Então, muitas coisas que a gente faz, por isso que quem olha para nós, ainda mais nessa visão de restauração, essa turma aí, né? Então, onde é que eu parei aqui? Te destruir o mundo. O tempo, né, que Lemeque, como pai de Noé, Noé viveu antes do dilúvio e também depois do dilúvio, né? Mas ele sobreviveu e foi... A palavra não diz quem perseverar até o fim será salvo, né? Então ele foi um herói. Não é um herói assim, porque perseverou. Imagina o que ele ouviu. As pessoas, o grupo de pessoas que chegavam nele vendo a construção daquela arca durante os 120 anos, o que ele ouviu e teve que entrar por aqui e sair por aqui. Então, às vezes eu comento com a Estela ou com os irmãos aqui, que estão na frente, né? Se fulano, ou Estela, né? Ou, às vezes, conforme o tipo de conversa. Tem muitas situações no nosso meio que entra por aqui, tem que sair por aqui na hora. Outras entra por aqui e sai por aqui, ó. Se você reter tudo, como é que é o termo? Quem esquenta a cabeça, derrete o pescoço. Né? Então, é assim que funciona. Nós temos que... né? Vistas grossas. Vamos lá. O nome de Noé e a decisão de Hashem. Em Gênesis 6, 6 e 7, agora sim, agora que Hashem fala o porquê, né? Que é um dos versos mais fortes, mais assim, tristes de toda a Torá. Tem outros, né? Mas esse faz parte tem uns 10 ou 15 versos que são bem pesados na Torá, incluindo aqueles de Levítico e de Deuteronômio sobre as maldições, né? Mas esse é um deles. Esse é do grupinho aí de os versos, um dos piores versos que tem na Torá, né? Olha, vemos a decisão de Hashem de destruir o mundo. Hashem se arrependeu. Imagine, tudo que o Eterno faz, ele faz com perfeição, né? E faz com amor. Tudo é com amor, com grande amor que a gente nunca vai entender esse grande amor de Hashem. É algo maravilhoso demais para nós. Se arrependeu de ter estabelecido o homem na terra. Uma tristeza, uma profunda tristeza em seu coração, diz a palavra. E ele disse: exterminarei da face da terra todo o homem que criei, vírgula, com exceção de Noa. Né?
Nessas palavras encontramos algo fascinante, que a declaração de Hashem ao criar o mundo ecoa exatamente na palavra de Lemer. Então tem um paralelo muito forte nessa declaração de Hashem com as palavras que Lemer falou sobre Noé. Por isso o nome da porção, né? O significado do nome de Noé. Então, que a declaração de Deus ao criar o mundo ecoa exatamente na palavra de Lemer com o nascimento de Noé. Então, nós fazemos ali um paralelo, né? De Gênesis 5, 29, que são as palavras de Lemer, com essas de agora aqui, que é Gênesis 6, 6 e 7. Essas são as palavras que você deve procurar. Vamos voltar nas palavras declaradas por Lemer, em 5, 29. Isso nos confortará, palavra número 1, né, que está lá, Yenahem, conforto ou arrependimento. Está ali, ó. Lá, ó. Geral 5, 29. Então, Lemer percebe que as coisas seriam diferentes. Isso nos confortará, dará descanso do nosso trabalho e da raiva das nossas mãos. Noé nos consolará da tristeza das nossas mãos, da terra que Hashem a maldição. Essas palavras grifadas são as mesmas palavras que Hashem cita em Gênesis 6, 6 e 7. Interessante essa conexão aí. Então, quais são essas palavras? Palavra número 1, Yenahem, que é conforto ou arrependimento, tem ambos os significados. Yenahem, este nos confortará, e das nossas ações, Mimaseino. A palavra número 2, ações, as más ações das nossas mãos, as más atitudes das nossas mãos, que é você agir com raiva, com ira, né? Do que nós estamos falando? De crimes, assassinatos que houveram, né? No período de Noé lá. Palavra número 3, tristeza. Tanto ali diz, nas palavras de Lemer, Noé nos consolará da tristeza das nossas mãos. E as palavras de Hashem diz que o seu coração ficou muito, muito, muito triste. Coração. A palavra é mesmo, a tristeza, né? Que é Itzavon. E a palavra número 4, que eu falei da Adam, né? Adamá. Minha Adamá, da face da terra. Ó, de novo, aqui que eu já falei para vocês, não quero ser repetitivo, sempre a Torá está conectando a criação, o homem, com a terra. Não tem como separar, né? Esse nos consolará da tristeza das nossas mãos, da terra que Deus criou. Essas 4 palavras que nós acabamos de citar, que tem nos 2 versículos de Lemer e de Hashem, são as 4 palavras, Yenahem, Maseino, Metitzvon e Adamá. Nós veremos repetidas vezes exatamente nessa mesma ordem, quando Hashem decide destruir o mundo. Então, Yenahem é a palavra 1, Deus se arrependeu, mas é a mesma palavra para conforto também, voltando à declaração de Lemer, por causa da raiz do hebraico. Nós temos, quando você lê uma palavra, uma frase em hebraico, você tem que sempre, para fazer um estudo mais profundo, a revelação, né, tem que ver a raiz da palavra, para você saber qual que é a intenção original da mensagem daquela palavra, que aquela palavra quer dizer, né? Maaseno é a palavra 2, ele fez o homem na terra. Itzavon, e ele ficou triste, tristeza, que eu já falei para vocês. E a 4, de novo, Adamá. Então, tanto em Lemer, a declaração de Lemer, com a declaração de Hashem, tem essas 4 palavras. Ela pode estar um pouquinho diferente, mas a raiz é a mesma. É a mesma raiz. Podem conferir lá. Não estou criando isso é algo realmente muito sério e real. É impossível resistir à conclusão de que, por alguma estranha razão, Deus está imitando Lemer, olha aí, ó, quando decide destruir o mundo. A declaração para destruir o mundo tem como protótipo o discurso de nomeação de Lemer
que Lemer proferiu para seu filho Noé. Mas por que seria isso, dessa forma? O verdadeiro significado das palavras de Lemer, vamos ver lá. Agora vejam que interessante aqui. O Rabino Rashi, eu gosto muito desse Rashi. Os comentários que ele faz assim é bem interessante, muito interessante. Faz um comentário inocente ao descrever a declaração de Lemer. Ele diz, Rashi, ele comenta que Lemer diz que Noa, seu filho, ele nos confortará. É por isso que ele é chamado de Noa, que significa descanso, né? Da palavra Yenahem, descanso ou conforto. Ele nos confortará. Conforto para as maldições da terra. O que significa exatamente isso? Olha aí, de novo a terra. Viu? A conexão sempre... Eu sempre estou falando do homem, mas a terra também. Não dá para separar. Conforto para a maldição. Como Noé consolaria a humanidade da maldição que Hashem havia colocado sobre a terra cheia de roubo? Por exemplo, os dias de hoje. A terra está não está contaminada, ela está hipercontaminada, a terra. Por quê? Por causa da quantidade de roubo, corrupção, mentiras, engano, as notícias na TV de 99,99% você pode não acreditar que tem coisa deturpada por interesses econômicos, políticos. As notícias que nós recebemos de internet, de televisão, notícias, uma pessoa bem apresentada ali, falando, não, esse cara é muito sério, vamos acreditar nele. Não dá para acreditar. É assim, o mundo é assim, né? Vamos lá. Então, nós temos que fazer uma pesquisa, né, muito grande, ver aqui, ligar para tal lugar, ver lá o que estão falando lá no outro país, para tirarmos conclusões. Se você ouvir uma notícia e acreditar naquilo, vai ter problemas, né? Conforto para a maldição da terra. Como Noé consolaria a humanidade da maldição que Hashem havia colocado sobre a terra? Os sábios dizem que Lemek viu profeticamente que Noa seria o criador do arado. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio aqui? Vamos voltar ali um pouquinho. Lemek falando que o filho dele seria um conforto, um alívio, Noé traria um alívio para as maldições da terra. Então, como Noé consolaria a humanidade da maldição que Hashem havia colocado sobre a terra, os sábios dizem que Lemer viu profeticamente que Noé seria o criador do arado. Olhem aí. Aqui já está uma chave bem importante para a gente entender. Criador do arado. Inclusive tem esse filme, claro, são vários filmes que tem sobre a criação de Luva e Noé. Eu tenho lá um DVD em casa que aparece lá Noé arando assim a terra, né? Os sábios dizem que Lemek viu profeticamente que Noé seria o criador do arado. O arado seria uma forma de conforto. Sim. Não está escrito que o homem teria que trabalhar com labuta na terra, para a terra dar os frutos? Então, quando você cria o arado, é um instrumento de trabalho, e você vai trabalhar na terra, vai arar, e vai plantar, e vai regar a terra, etc., para ela dar frutos. Então você tem uma solução para o problema da maldição da terra, né? O arado seria uma forma de conforto, ele traz uma solução para uma coisa ruim. Não teríamos mais que lidar com a maldição da terra. Vão acompanhando. Esse conforto, a declaração do estabelecimento do arado no mundo antes do dilúvio por razões de conforto, e não apenas a criação do arado, mas o significado que o homem atribui ao arado, né? O que gera
O que gera você ter esse arado? Gera... Ele não para ali, você vai arar a terra, você vai plantar a semente, você vai regar, você vai daí cuidar dos brotinhos das árvores, etc., e vão dar frutos, e você, de uma pessoa pobre, pode se tornar uma pessoa rica. Você vai se alimentar bem, você vai ter alimento para os teus animais, para a tua família, para a tua casa, para os teus vizinhos, você vai produzir tanto que você pode até exportar alimentos. Se você tiver uma boa cabeça, for um bom administrador e for uma pessoa eficiente e uma pessoa responsável, né, você pode gerar frutos para os seus e para os outros também, e lucrar com isso aí, né? E esse lucro, esse conforto leva ao quê? Onde nós estamos querendo chegar, né? Então, e não apenas a criação do arado, mas o significado que o homem atribui ao arado, que o arado nos confortaria. É a razão para destruir o mundo. Como assim? Não é uma bênção? Mas foi uma bênção que gerou... Não essa bênção propriamente em si, mas a cabeça dos homens. Quando você é mal intencionado, né? Como assim? Por quê? A resposta. Porque o arado nunca poderá confortá-lo espiritualmente. O arado é uma solução física, mas não é uma solução espiritual. É isso que nós temos que entender. O que significa conforto para nós? O que é o conforto? Quando alcançamos conforto, quando alcançamos o conforto, como alcançamos o conforto? Quando somos assolados por uma perda terrível. Então, sim, qual que foi a perda terrível? A perda que a terra não dava frutos, como antigamente dava, né? Que Adão não precisava plantar, ele só colhia. Não precisava cuidar da terra e as árvores. O Eterno providenciava essas coisas. Toda essa labuta. Adão só colhia e comia. Então, quando a terra foi amaldiçoada, como podemos obter conforto dessa perda? O conforto envolve uma mudança de perspectiva. Há um tipo de luto, mas, Roxo, por que agora está falando de morte e de luto? As coisas de Hashem é loucura para os homens. Quando a gente começa a se concentrar, orar antes de estudarmos a Torá, pedimos direção do Espírito, que o Eterno nos direcione, que o Eterno nos revele, que o Eterno nos clareie. Opa, você começa a estudar e ler ali, as coisas começam, começa a ficar interessante e você vai continuando e vem revelações. Vou contar um segredinho para vocês. Quem tem pressa, eu vou ler a Torá 15 minutos e eu tenho que sair. Nesses 15 minutos o Eterno pode me dar uma revelação. Não. Eu não vou mentir para vocês. Para vir um sode, você tem que ficar horas sentado na frente da Torá. Vem pela perseverança, irmãos. Você cavoca, vai ler, vira outra página, vai para outro livro. Em 15 minutos não vai acontecer nada. 15 minutos você está começando a aquecer a máquina. Tem que ficar horas. Horas. O conforto envolve uma mudança de perspectiva, um tipo de luto o qual você não consegue conforto, que é chamado de aninut. Dor terrível, dor lancinante antes do enterro. Na questão do velório, do sepultamento de alguém morre, há duas situações de sentimentos. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? Mas é importante falar. Quem perde um ente querido, antes desse ente ser sepultado, é um tipo de sentimento que tem. Depois que terminou tudo, o ente querido foi sepultado, é um outro sentimento que vem.
É um momento fatídico ali, muito forte, quando aquele ente querido é sepultado. Esse limiar, né? Então, dor terrível, dor lacinante antes do enterro. Mas depois do sepultamento, há um novo tipo de luto chamado Avelut Aleph Bet Lamed. É a mesma palavra que aval, ou mas. Presta atenção. Um avel, um enlutado, faz uma pergunta a si mesmo, mas a pergunta não tem resposta. E a pergunta é, como isso pode ter acontecido? Você fica, a tua cabeça fica assim, ó, porque a gente não tem controle, a gente não tem a administração de Hashem, que é autor da vida, ele dá vida, ele dá a morte, ele dá uma bênção, ele dá uma maldição, ele tem controle absoluto sobre todas as coisas, Então nós não chegamos nem à sombra do mindinho do pé de Hashem. Ou melhor, eu não chego nem à sombra dos pés do mindinho de Moisés, quanto mais de Hashem. Então, é algo muito grandioso para a gente entender, né? Então, e tem momentos que você fica nós chamamos assim, você entra em parafuso, porque você não consegue administrar aquela situação, você não consegue clarear aquela situação na tua mente. Aquilo fica assim, ó, fica um turbilhão, um questionamento que você, enquanto não chegar o tempo, você vai ficar perturbado. Então, ó, como isso pode ter acontecido? Uma pergunta que... Isso não podia ter acontecido. Aquele meu ente querido foi... Como é que eu fico agora? E de onde origina isso? E isso origina do Éden. A morte é uma consequência do pecado, né? A morte. Porque no princípio o Eterno, Ele nos criou para sempre, né? Então algo que venha contrário a esse sempre, para nós é um choque. Porque originalmente nós não fomos criados para perecer. Nós vivemos pensando que nós vamos morrer nesse dia ou na manhã seguinte? Claro que não. Você vive pensando, fazendo planos. Não, eu vou fazer isso semana que vem, depois eu vou voltar, depois eu vou viajar, depois não sei o quê, depois eu vou construir não sei o quê. A tua mente sempre está assim. Você não está vivendo pensando que vai morrer às 6 da tarde, à meia-noite ou amanhã cedo. Ninguém vive assim. Porque originalmente nós não fomos estabelecidos para ser assim. Nós fomos estabelecidos para sempre. Baruch Hashem. Nós fomos feitos à imagem de Hashem. Semelhança, né? Tem um detalhe interessante aqui sobre também imagem e semelhança. Aqui, eu acho que o próprio Rashi. Muito interessante. Bem interessante isso aí. É algo novo. Eu gostei. Eu gostei. Por que isto aconteceu? E a única coisa que o Avel pode fazer em uma última análise é dizer, mas aconteceu. Aconteceu. Aconteceu de qualquer maneira e a velúcia é o estágio do mas. Mas aconteceu. Então, tem um momento, primeiro, a chaleirinha nossa lá do café fervendo, né? Antes de fazer o cafezinho lá, nós estamos assim. Como isso pode acontecer? Depois, abaixa um pouquinho, né? Para aquela borbulha. Daí você diz, mas aconteceu. São duas situações. É o estágio do mas, do não, no entanto. Aconteceu e devo lidar. Aconteceu e devemos lidar com isso, termos domínio. O que aconteceu com Arão? Imagine a prova que Arão passou ali.
Perder um filho deve ser algo terrível, né? Perder um filho. Imagine, Arão perdeu 2 filhos juntos, na mesma hora. Bum! Bam. E ainda Hashem disse, não chore e não fique triste. Continue firme. Que prova, hein? Hashem não deu nem chance dele chorar. Não. Fique firme aí. Eu estou no controle. Aconteceu e devo saber lidar com isso. Domínio. É uma mudança de perspectiva, é uma disposição para acomodar a realidade incômoda, disse Lemech. Este vai nos confortar, vai criar o arado que nos permitirá viver, nos acomodar de uma realidade incômoda. Esse é o penúltimo slide. As consequências do arrependimento de Hashem. Quais eram os propósitos das maldições? A maldição da terra, a tristeza da terra, porque era tão triste trabalhar na terra de tal forma que a linguagem da maldição deveria ser essa tradução. Na verdade, eu resumi ali no hebraico. Que você trabalhará na terra com o suor do seu rosto e comerá com tristeza e com fadigas. É o preço, né? É o preço do pecado. Gênesis 3, 17 e 18. O que há de tão triste no trabalho? Vamos analisar a questão do trabalho aqui agora um pouquinho. A resposta é, quando o trabalho é simplesmente trabalho, ele não é triste. Quando você levanta de manhã, toma teu café lá e tal, sai de casa, vou para o meu trabalho. Você sai alegrinho, tranquilo, disposto, vai para o trabalho. Mas quando o trabalho é árduo, imagine de manhã, você daí tem que sair do teu trabalho, que você sairia de casa às 8, ou 7h30, você tem que sair às 5. E saber que você tem algo extra para fazer, que você vai voltar para casa à meia-noite, ou mais. E você está saindo às 5 da manhã. Então aí é fardo pesado, é muito pesado. Então aí sim, quando o trabalho é árduo, ele é triste. Há uma futilidade envolvida. Então a tristeza é um lembrete de que as coisas poderiam ser diferentes. Ó, por isso que entra a questão da tristeza naquela explicativa que eu dei para vocês. As maldições da árvore do conhecimento na sequência do assassinato de Abel foram maldições que nos alienaram da terra e nos alienaram de Hashem. Houve Por que Caim não colhia os frutos da terra? Porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado dele. Abel, o sangue de Abel clamava a Hashem. A voz, aliás, na Torá, eu não vou abrir aqui agora, quem quiser procurar rapidinho ali, a voz, imagine, a voz do sangue de Abel clamava por Hashem, para Hashem. A voz. Então, e da onde que vinha essa voz? Da terra. A terra foi contaminada com o sangue dele. Por isso que Caim, onde ele ia, a terra não dava frutos para ele, porque ele contaminou. Então, essa alienação, essa separação, esse desligamento, né, tanto de Hashem quanto da terra. Então, não sei se vocês estão entendendo um pouquinho mais a parte espiritual para frente. Escondemo-nos de Hashem, e quando arávamos a terra, ela já não nos dava seu poder. Seria triste e nós trabalharíamos. O que eu fiz aqui? É um comentário. Terra e Hashem. É um comentário fascinante que Ramban faz, que quando Deus disse, agora não é Rashi, é Ramban, façamos o homem, em Gênesis 1:26, o nós, eu peço perdão, falei que era Rashi, mas não era, é Ramban. Olha que interessante aqui. Quando o Eterno diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, olha a explicativa de Ramban.
Deus estava falando com a terra. Ele e a terra. Hashem disse à terra: você contribui com o corpo, terra. Você vai dar os elementos para formar o corpo de Adão. E eu e Hashem contribui com a alma. Juntos faremos o homem. Por isso que façamos o homem. Viram a importância da terra? Assim a terra e Hashem permanecem como os criadores do homem, mas nos tornamos alienados dos nossos criadores, da terra e de Deus, na esteira da árvore do conhecimento. Houve uma separação, né? Tanto da terra, por isso mil problemas que tem hoje aí com terra, com cultivo de terra e plantações e rios contaminados, né? Rios que deveriam, que você poderia estar com sede, espera aí um pouquinho, vou pegar minha garrafinha, vou passar no rio, vou tomar água. Isso tinha que ser assim. Então, isso que eu estou falando, esse exemplo que eu estou falando aqui, de você ter uma garrafinha, está com sede, e você desce ali no rio e toma, na terra, quando Yeshua voltar, vai acontecer isso. As águas vão estar puras, cristalinas. Né? A terra e Deus na esteira da árvore do conhecimento. E essa alienação cresce depois de Caim e Abel, e cresce, e vai crescendo, e quando isso vai parar? Qual o sentido dessa alienação? Agora o último slide aqui. Tem tempo ainda. Por que fazer maldições? Por que fazer maldições que afastam o homem de Hashem? Por que fazer maldições que afastam o homem de Hashem? Deus não nos quer separados, alienados, desligados dele. A resposta é: há um farol de localização. Um farol que todos temos para voltar ao Criador. Já fomos um com Ele, com Hashem. Sempre queremos voltar, nunca queremos nos separar. E quanto mais você aliena, mais forte se torna o farol. Mais forte você deseja voltar. E vocês vejam como que Hashem faz as coisas, né? Eu achei bem interessante isso daqui. À medida que você vai se afastando de Hashem, vocês já ouviram falar no termo vazio no peito? Eu já vi vários depoimentos sobre esse vazio no peito. Eu tenho um vaziozinho no peito, eu tenho um vazio, eu tenho um rombo enorme no peito. Já vi várias. Por quê? À medida que você se afasta, o próprio Eterno gera algo que vai te trazer angústia, que vai te trazer um desconforto. Desconforto, contrário de Noé. Algo que vai fazer com que você queira voltar a Ele. Agora, se você endurece teu coração e vai teimando e vai endurecendo, e daí é o outro departamento. Mas o Eterno faz a parte dele também. O Espírito, né? Faz a parte dele. E esse é o objetivo das maldições. As maldições são entender a consequência dos pecados, entender o quão alienados nos tornamos e o desejo de voltar. Nós vemos isso repetidas vezes com o povo de Israel. Eles pecavam, erravam, cometiam adultérios, idolatria, sim, mas voltavam. Voltavam para Hashem, se arrependiam, voltavam para Hashem. Sinta a tristeza. Sinta a tristeza. O trabalho árduo, né? E volte. A razão da decisão de Hashem. Quando Deus diria que chegou a hora de desistir, de simplesmente destruir o mundo, quando Deus diria que chegou a hora de desistir, de simplesmente acabar com o mundo, acontece quando você encontra conforto em todos os lugares errados, porque daí, o que gerou a questão do arado? O arado gera o quê? Gera comida para você, mantimentos, gera uma série de confortos do dia a dia, e daí você pensa assim, não, para que Deus?
Eu tenho meu dinheirinho lá na minha conta, eu tenho umas aplicações, eu tenho algumas coisas alugadas que me dão renda mensal. Não preciso perder tempo com Deus. Deus é uma coisa terciária, ou melhor, eu tenho tudo que preciso. Não me falta nada, né? Então, esse tipo de pensamento não tem nada a ver com sabedoria, né? Acontece quando você encontra conforto em todos os lugares errados, quer dizer, quando você se deleita excessivamente com os manjares do mundo. O arado é uma solução tecnológica para um problema. O arado é uma solução tecnológica para um problema espiritual. Quer dizer, o problema é espiritual, mas o arado não resolve isso, porque a tecnologia e o mundo tem mostrado o contrário. Como que está a situação moral do mundo hoje em relação ao passado? Aos primórdios, né? A situação moral do mundo hoje. Só que a tecnologia está bombando por aí. 5G, daqui a pouco vai ter 1000G. O que adianta esses Gs, né? Então, mas o afastamento cada vez maior de Hashem, com toda essa hipertecnologia que tem no mundo aí. É uma forma é um paliativo, na verdade. É uma forma de tomar Tilenol para você não sentir mais dor de cabeça, ou mal-estar, ou tristeza. Né? Tem, inclusive, remédios para depressão, né? Às vezes o problema é espiritual, e você quer tirar aquele sentimento, mas a origem daquilo é espiritual. Podemos trabalhar a terra com arado, não precisamos mais lidar com a alienação. Olha, a maioria pensa assim, irmãos, estamos terminando aqui. Estamos bem no finalzinho. Podemos trabalhar a terra com arado, não precisamos mais lidar com essa alienação. Aquilo que eu acabei de falar, Deus, Hashem, deixa para lá. Vamos resolver o nosso problema aqui agora, vamos ser práticos. Algumas pessoas inteligentes, entre aspas, né, pensam, vamos ser práticos e objetivos, sem delongas. Qual que é a nossa necessidade aqui? É uma medicação, é um dinheirinho aqui, é uma compra ali no supermercado, vamos comprar mais uma bebidinha ali e tal. Então, resolveu, pronto, ponto final. Sem esses papos, sem delongas, sem falar de Deus, não vamos perder tempo com Deus, vamos ser práticos e objetivos. Essa frase aqui, ó. E podemos nos habituar com isso. É nesse momento que Hashem diz assim, agora preste atenção nesses paralelos aqui. Isso aqui agora, para encerrar, não vai ter o nono slide, é para encerrar isso aqui. Que nem o Rabino Marcelo. É nesse momento que Hashem diz, Gênesis 6:7. Hashem diz, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Vírgula. Não diz todo o homem. Vírgula. Contigo, pois, Noa, estabelecerei a minha aliança. Olha aí, ó. Tem uma válvula de escape. Tem um plano B. Alguém que pode continuar a minha criação, a multiplicação do homem sobre a terra, Baruch Hashem. Né? Agora vamos para um outro paralelo. Ó, tem o Noa que o Eterno viu graça, né? Viu assim, alguém de coração sincero na presença dele no meio daquela iniquidade toda lá. Vamos lá para Êxodo agora, livro de Êxodo, Êxodo 32:10. Quando Hashem diz para Moshe, deixa-me em paz para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma por causa do pecado do bezerro de ouro. O Eterno tinha estabelecido em destruir o povo. Só isso. Estava chancelado o decreto. Chancelou
eu vou destruir o povo. Como Noé, que trouxe um descanso para a futura terra, o começo da nova terra, porque a terra foi recriada, né? Então, Moisés, também, como Noé, trouxe o descanso para o povo, como? Quando Moisés diz assim para Hashem, mas agora eu te rogo, Hashem, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me o meu nome do teu livro. Ele falou assim para Hashem, eu concordo com você, né? Moshe, eu concordo com você. Você fez uma boa colocação aí, um belo pedido, e eu não quero arriscar o teu nome do meu livro e vou salvar o povo. Olha aí. Baruch Hashem. O Eterno muda os decretos dele. Assim como ele deixou umzinho lá, né, com a família, da mesma forma Moisés, para ser uma válvula de escape para muitos, milhões, né? Agora, finalizando, o que diz a palavra lá em João, livro de João? Que Yeshua veio à terra, fizeram um pouco o caso dele. Que Yeshua veio para o que era seu e os seus não o receberam. Fizeram um pouco caso. Claro, tiveram os seguidores dele. Mas estou falando a maioria. A maioria, esse Yeshua aí não interessa para nós. Não é o Messias. Então, no meio de toda aquela perdição, tinha, claro, os seguidores dele, né, a da turma que se chamavam Netívia. Mas Rocha está falando que era o pessoal lá da Ensinando de Sião, lá do Ministério Netívia. Naquele tempo, não. Hoje, sim. Naquele tempo, eram os primeiros judeus seguidores, discípulos de Yeshua, fora os seus 12 discípulos, claro, né, os seguidores, que eram algumas centenas, com o nome de Netívia, significa caminho. Então, esse grupo, os primeiros crentes judeus que seguiam Yeshua se chamavam Netívia, né? Muito bem. Mas fora isso, a humanidade toda perdida aí afora, né? Então, mesmo lá no madeiro, Yeshua pendurado no madeiro, ele olha para cima, pouco antes dele morrer, ele olha para cima e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Moisés também pensava assim. Imagina aquela multidão, Noé, né? Aquela multidão, no momento que ele estava construindo aquela arca, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que dizem, o que pensam, o que fazem. Irmãos, referente a esses paralelos muito interessantes aí, de Gênesis 6, 7, Êxodo também, Êxodo 32, 10, né? O paralelo de Noé com Moisés e com o Mashiach. Também eu gostaria de finalizar esse entendimento desses paralelos aí, que Hashem usou Noé para, através da vida dele, ele como um homem, um servo de Hashem com um coração sincero para Hashem, né, humilde e justo, através de Noé, que principiou um novo mundo, que o mundo foi reconstruído por Hashem, e Noé foi usado por Hashem para dar início a esse novo mundo, né? Então, nós vemos lá uma situação com Moisés também, que existe uma similaridade, de certa forma, com Noé, porque o Eterno diz, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação, que declara o versículo capítulo 32 de Êxodo, versículo 10. Né?
Então, é como se nós vemos uma similaridade desse versículo com Noé, porque ele vai começar uma grande nação. O Eterno diz que ele consumiria, né, exterminaria o povo que pecou, e através de Moisés ele iniciaria um novo mundo, um novo tempo, uma nova nação. Então existe uma similaridade, um paralelo bastante forte também com Noé, com relação a essa questão de Moisés aí, né? E para finalizar, eu cito o Mashiach, Yeshua HaMashiach, que ele veio, né, como segundo Adão, né, inclusive o versículo ali que eu citei, Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então inicia um grande e novo processo com Yeshua. Ele vem pela primeira vez, mas é o princípio de um processo para a segunda vinda dele, né? Segunda vinda, que ele veio pela primeira vez como filho de Yosef, né? Humildemente, como filho de Yosef, e voltará em grande glória, né? Como rei, né? E trazendo o juízo também contra todo o mal que haverá, né, na face da terra. Então, Yeshua também, através de Yeshua, principalmente a segunda vinda de Yeshua, ele vem para trazer juízo a todo o mal, né? Para julgar todas as nações, Edom, exterminar Edom da face da terra, e começar um novo mundo, um novo tempo, uma nova terra nova, assim como aconteceu com Noé, uma recriação do mundo. Nós vemos essa recriação também, esse novo mundo, uma terra restaurada, em que durante muitos e muitos séculos nós chamamos de o milênio de paz, em que haverá muita paz, em que os justos habitarão em paz, numa tranquilidade, né? Nós sabemos que só no final desse milênio é que acontecerão problemas, né? Que Satanás será liberto, né? Para agir no final desse milênio, mas durante os 1000 anos haverá muita paz e a terra será restaurada, né? Então, um novo tempo também. Então, eu achei muito bonito esses paralelos aí, com de Noé, Moisés e o Mashiach, que realmente nos aponta, né? Agora nós estamos aí prestes do mundo do jeito que está, prestes todos ansiosos na expectativa da segunda vinda do Mashiach, para que realmente inicie um período de grande restauração e grande paz em toda a face da terra. Então, todos eles, né, por exemplo, Noa, Moisés, eles tipificam Yeshua. Eles tipificam a pessoa de Yeshua, o nosso Messias, que ele é o caminho, Yeshua é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não há outro meio de chegarmos a Hashem se não for por ele, nosso amado Mashiach, e graças a Hashem que ele enviou Yeshua para nós. Baruch Hashem, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, Baruch Hashem.